Boa noite, saudamos todos com a santa paz de Deus. Hoje vamos falar mais uma vez sobre um estudo, ouvir a voz de Deus, o caminhar da vida do Espírito. E a palavra de Deus fala assim em João 10, 3, 5, fala assim: as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, toda ovelha que ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela ouve a voz do Senhor. Ela ouve a voz do Criador. E nenhuma ovelha, ela vai seguir a voz dos estranhos. Mesmo que as pessoas digam: Deus está aqui, gente, Deus está acolá. A ovelha, ela sabe ouvir e discernir aonde Deus de fato se encontra. E quando essa passagem, ela menciona que toda ovelha ela sabe ouvir a voz do Criador, é porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso pastor, e nós somos como ovelha do seu rebanho. E de fato existem ovelhas que estão em outro aprisco, mas convém que o Senhor a chame para que venha se agregar ao rebanho do Senhor. Quando essas ovelhas elas se agregam, o Senhor ela passa na frente para guiar as suas ovelhas, certo? Ore e não até Deus ouvir, mas até você ouvir a Deus. Então, quando você ora e você espera Deus agora falar, você vai escutar a sua voz. Então, não é simplesmente você orar para ouvir a sua própria voz. Você vai orar até ouvir a voz de Deus falar contigo, certo? Discernindo a voz de Deus. Assim, por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. Isaías 28, 11. Priorize o falar de Deus na sua vida, e assim você vencerá por dentro. O falar de Deus sempre terá o poder de nos tirar de uma dimensão para outra, saindo da incredulidade para a fé, sabendo que fé nada mais é do que ousar acreditar no que Deus disse, e compreendendo que nenhuma circunstância muda o que Deus falou. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra, ou seja, comerá o melhor desta terra. É o que está escrito, você precisa acreditar. Quando você acredita naquilo que Deus falou, cria um ambiente do feito, do pronto, do estabelecido por Deus. Só que você tem que gerar uma fé, e essa fé ela vai vir de dentro para fora, porque as circunstâncias, os problemas, as adversidades vai te mostrar que Deus não pode fazer nada por você. Ou o adversário da nossa alma, ele vai insultar, vai lançar setas na sua mente, e você pode acreditar de acordo como você está, o seu comportamento, de acordo com como está a sua fé, de acordo com o ambiente que você está inserido. Isso tudo pode afetar a sua fé. Então, assim por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. Ou seja, Deus ele vai usar de quem ele quiser para falar contigo. Então você precisa acreditar. Então priorize o falar de Deus na sua vida. Assim você vencerá por dentro. Quando Deus fala, vai estabelecer
o feito dele na sua vida. Então basta você crer, basta você acreditar e basta você confiar. Se Deus falou, meu amigo, acredite, vai acontecer. Não importa por qual caminho que o Senhor vai vir, mas você precisa acreditar que o Senhor já estabeleceu algo na sua vida. Ande em cima de uma palavra. Assim como Pedro, existe essa passagem que Pedro ele andou sobre as águas. Mas ele andou depois que Deus declarou uma palavra. Então, ande sempre guiado por uma palavra. Se você precisa comprar ou vender algo, vá buscar a palavra. Busque a palavra de Deus. Busque dentro do seu quarto, em Mateus 6,6, você fecha a porta do seu quarto e busca uma palavra, uma direção. Quando Deus falar, pronto, já está estabelecido. Então, as águas, ela está se movimentando. Mas quando Deus fala para que você venha andar sobre as águas, aquela água agora não é mais uma água comum. Se estabelece um mar de vidro e você vai caminhar olhando para Jesus, crendo que ele já te deu uma palavra. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Em Mateus 14, versículo 28 e 29, menciona o que Deus estabeleceu, o que Jesus estabeleceu. A palavra que saiu da boca de Jesus gerou um lugar do feito. E quando acabou de falar, disse: Simão, fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes as redes. Lucas capítulo 5, versículo 4 e 6, do 4 ao 6. Então, já está nos ensinando um ato de fé. Quando o Senhor fala, mesmo que todas as circunstâncias provem ao contrário, o cenário era ao contrário de tudo que ele já tinha presenciado. Ele passou a noite pescando, tentando pegar um peixe. Mas durante o dia o Senhor apareceu na praia e falou: como foi a pesca? E ali Pedro respondeu: se ele fosse uma pessoa arrogante, uma pessoa que não acreditasse, não confiasse que o Senhor Jesus estava diante dele, simplesmente ele responderia com arrogância, com prepotência. Ele ia responder não acreditando no que o Senhor estava proferindo sobre uma palavra. Então, o proferir estabelece algo no mar. Então, Deus, o próprio Jesus, estava diante dele. Então, naquele exato momento, mesmo com tudo, ele já estava limpando a rede para ir para casa descansar. Mas ele falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando ele lançou a rede no lado direito, não era no esquerdo, era do lado direito, ao lançar a rede, surgiu 153 peixes grandes. E os outros barcos que estavam ao redor abençoou também os outros pescadores. Ou seja, se eles passaram a noite inteira ali em alto mar, não conseguiu nada, durante o dia, sobre uma ordem de uma palavra, eles estavam abençoados. E os outros pescadores também que saíram para o alto mar, também eles não pescaram nada, mas quando eles enxergaram que aquela rede estava cheia,
por causa da palavra de Jesus, eles chamaram reforço. Me ajuda também aqui a pescar, a tirar esses peixes da rede, porque a rede poderia partir, mas eles também abençoaram aqueles que estavam em volta. Esse é o nosso papel. Quando Deus está nos abençoando, também temos que olhar para quem está ao nosso lado, para abençoar também, para que venha se cumprir ali o ato de Pentecoste, que todos traziam tudo que eles produziam durante o mês, eles traziam aos pés do sacerdote. E o sacerdote dividiam e todos viviam bem, até aqueles que não tinham nada eram repartidos de maneira igual, ou seja, eles prosperavam, eles andavam em amor, em concordância, porque o Espírito Santo estava guiando todos eles. Então, quando você anda guiado pelo Espírito Santo de Deus, você enxerga, você vê aquilo que está próximo a você, mas você ali vai fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Se tem uma palavra, já tem uma vitória. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse Paulo: tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma, em Atos 23, versículo 11. Ou seja, precisa haver uma testificação que Deus, Ele está na sua vida, certo? Outras pessoas precisam também enxergar que Deus está na sua vida, está contigo. Se tem uma palavra, já tem uma vitória. Então, quando você tem uma palavra de Deus, é vitória na certa. A vitória está estabelecida. Você só basta crer e confiar. Não deixe que os gritos da alma abafem a voz do Espírito Santo. Havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressar imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então é Hebreus 1, versículo 1 ao 3. Menciona a respeito que Cristo, antigamente o Senhor falava de diversas maneiras. Falou através da mula com Balaão, quando o inimigo tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas o próprio adversário e até o próprio Balaão, que tinha largado o nosso Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai, porque ele deixou seus olhos olhar para a avareza, olhar para as coisas desse mundo, perfumaria, e simplesmente ele abandonou o Senhor. Mas quando ele agora estava para tentar amaldiçoar o povo de Deus, ele teve que recuar, porque ele sabia que aquele que Deus abençoou, nem o inimigo pode amaldiçoar. Ele pode tentar de todas as maneiras, mas existe uma palavra. Então, quando Deus dá uma palavra para o homem de Deus e a mulher de Deus, nada nem ninguém vai te parar. Nenhuma circunstância pode te parar. Só você mesmo. Quando você desiste de vencer, desiste de caminhar debaixo da graça, aí, meu amigo, não tem nada nem ninguém que pode mais estender a mão para você, porque de fato você agora está brigando com Deus. Como é brigar com Deus? Deus estende a mão para você e você estende a mão para o outro lado.
Você não quer ajuda, você é egoísta, você não quer que o Senhor lhe resgate, porque vai ter momentos da nossa caminhada que a fé ela vai se esvaindo, ela vai enfraquecendo. Aí o Senhor aparece com as suas mãos e nos levanta, nos dá uma palavra de conforto, uma guia. Simplesmente por não querer ouvir Deus, as coisas se complicam. E Jesus ele foi constituído como herdeiro, ele recebeu a graça de Deus. E Jesus, por cumprir todos os mandamentos e cumprir toda a lei, ele compartilha essa graça conosco. Então, não deixe que os gritos da alma abafem a voz do Espírito Santo. Então, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus, guiado por uma palavra. Quando você tem uma palavra, não importa as circunstâncias, tem que dar certo. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que vem além disso é procedência maligna. Então você tem que confiar, acreditar. Existiam os profetas, existiam os reis, os sacerdotes. Então o Senhor falava de diversas maneiras. E quando veio a graça, o Senhor estabeleceu o nosso Senhor Jesus Cristo para trazer um novo mandamento, para que ele, quando subisse ao céu, ele mandasse o Consolador, o Espírito Santo, para que ele possa nos guiar a toda uma verdade. Que Deus abençoe a sua vida com esse estudo, que possa cada dia mais clarear a sua mente nesses dias de pandemia. Que você seja abençoado por Deus. Deus seja louvado.